Eu escolhi o tema espiritualidade para a gente dar uma pincelada. Existem vários livros, vários trabalhos, vários discursos feitos sobre espiritualidade. E eu vou falar aquilo que os leigos falam, aqueles que não são cristãos. Eu vou primeiro expor aquilo que eles falam, depois eu vou dizer: a Bíblia diz assim. E eu penso que vocês já sabem, mas a gente vai refrescar a memória de cada um. Se tiver alguma pergunta, me avise. Então, definição. Existem dois aspectos da vida do ser humano. Um é material, o outro é o espiritual. Ok? O material diz que eles acreditam que tudo é matéria, tudo vem da matéria, tudo vem de uma explosão do universo que formou aquele caos violento, e a gente sabe que o caos nunca vai gerar ordem no universo, e o universo é completamente feito de ordem. Cada planeta, cada cometa, cada astro, cada estrela gira em torno de um outro astro, e assim o universo está seguro. A Terra, quantos anos tem a Terra? Não tem milhões e milhões, não tem, porque a Terra, foi provado que a Terra é um planeta novo, é novo, e foi assim que Deus introduziu o ser humano como coroa da criação dele. E ele assinou embaixo: nós somos um quadro. O nosso quadro, cada um de nós é um quadro que Deus colocou assim na parede dele, escrito assim: aqui é o João, aqui é o Antônio, aqui é este, tal, e chegou até nós. Esse quadro, nós estamos no quadro, cada um de nós estamos no quadro. E aí Deus falou assim: puxa, eu criei esse ser humano perfeito, e agora eu vou assinar embaixo. Assinou. Deus, eu que fiz. Aí então, o ser humano, como não é um robô, ele tem duas pernas, tem uma vontade própria. Ele fala assim: eu não vou ficar aqui só nesse quadro. Essa é a vontade de Deus, que fique assim, assim, assim? Não, eu vou descer aqui, vou descer desse quadro e fazer o que eu quero. Aí então surgiu o ser humano como deixa eu fazer assim. O ser humano é livre para fazer o que ele quer. E aí então surgiu o conceito de espiritualidade. Então, material é aquele que as pessoas pensam que tudo vem da matéria, tudo é matéria. E aí vem a espiritualidade, que significa qualidade do que é espiritual, tudo relacionado à questão espiritual, tudo que tem por objetivo a vida espiritual e a elevação, traz a elevação, a transcendência, a sublimidade, aquilo que nos eleva mais a um patamar diferente daquele material. Essa é a definição do Oxford Languages. Eles fizeram uma definição assim que deve ter quase uma página inteira, e eu resumi para vocês. Não vou aprofundar o assunto de espiritualidade, porque isso é muito extenso, existem muitos livros, e vamos falar para vocês de maneira bem resumida, é o resumo do resumo do resumo, senão não vai dar tempo de a gente terminar. E qual é o propósito das Sagradas Escrituras para a espiritualidade? Mostrar o caminho da restauração do homem, isto é, a sua santificação. Na quase totalidade das passagens dos evangelhos, o sentido moral conduz à mudança de vida e busca das virtudes do ser humano. Olha, o mundo também fala disso. As definições de espiritualidade nos leigos, o que a gente vê nos livros por aí,
nas palestras por aí, todos falam assim, porque tudo isto foi tirado da Bíblia. O meu conceito, isso não está escrito em lugar nenhum, mas foi tirado da Bíblia. Por quê? Porque o cristão, desde o começo, ou antes ainda, que Deus estabeleceu nas Sagradas Escrituras a conduta do homem, desde os 10 mandamentos, desde antes, Deus estabeleceu uma vida correta para o homem. Então, as coisas vêm caminhando nesse patamar. E o ser humano que não é cristão, ele tira esses conceitos da Bíblia ou da vida dos cristãos para dizer assim: olha, nós devemos fazer assim, 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 e estabelecem regras para prosseguir na Bíblia, na vida. Espiritualidade não possui dogmas, não possui crenças, não possui teorias e, portanto, não está ligada a nenhuma religião. Eles estão certos, é isso que eles dizem. E sabe por que eles estão certos? Porque eu acredito assim: cristianismo não é uma religião. Cristianismo é aquilo que Deus estabeleceu para o ser humano, para ele viver de maneira correta, segundo a vontade dele. Eu não chamo cristianismo de religião. É uma conduta de vida moral, de fé que Deus estabeleceu para o ser humano. Intimamente, eles dizem que está ligada ao desapego a bens materiais e pessoais e, portanto, é um campo de vivência e prática. Eles falam isso, que tem que vivenciar e tem que praticar, ok? Isto a gente faz quando vem à igreja e aprende alguma coisa nova. Mateus 6, 24 diz: não podeis servir a Deus e às riquezas, não apegar-se ao dinheiro. Olha a comparação. Eles falam que bens materiais têm que se desapegar dos bens materiais, e a Bíblia fala isso. Não apegar-se ao dinheiro. Mateus 4,4 diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Portanto, a vida espiritual é necessária. O cristão deve desenvolver a espiritualidade. Algumas religiões, algumas seitas por aí dizem que Jesus foi um ser superior, ele foi o que mais tinha o espírito evoluído. Não é isto, não é isto. O cristão não fala em espírito evoluído, em evoluir a espiritualidade. A Bíblia fala que nós devemos nos aperfeiçoar espiritualmente, crescer espiritualmente. E crescer espiritualmente é crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou para nós, ok? Marcos 7,15 diz que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Então, a gente vê que o interior é mais importante do que o exterior. Está difícil para ler ali, não está? Mas tudo bem, eu vou falando para vocês. Prestem bem atenção, porque depois, se tiver alguma pergunta, eu respondo para vocês. Então, a gente vê que, na Bíblia, o interior é mais importante do que o exterior. Aí, por fora, eles procuram fazer uma coisa semelhante. Mas o objetivo deles é diferente. O objetivo deles é eu me tornar um ser superior, separado de tudo. Eles até vão para lugares onde eles vivem nas comunidades, construindo a própria casa, plantando o seu próprio alimento, cuidando de uns dos outros como se fosse uma cidadezinha separada, não é? Mas nós não somos assim. A igreja de Jesus está no mundo todo e a gente precisa fazer parte dessa igreja como um todo.
Espiritualidade visa trilhar o caminho do conhecimento interior. Eles dizem isso, com o objetivo de desvendar os mistérios do mundo imaterial e de outras dimensões que interagem com o plano material. Interação com o universo. Eles acham que o universo é uma força e que essa força precisa penetrar em mim. Não é assim. Os chineses falam que onde tiver sol e água tem vida. Isso é interessante. Eles são mais sensatos a respeito disso. Mas o que acontece é que eles querem se ligar à força do universo. Eles até acham que o ser supremo do universo é essa força do universo. Eles acham isso, mas está errado. Quando Einstein descobriu a fórmula da energia e da luz, ele fez assim, olha, ele diz assim: energia é matéria, matéria é energia, um se transforma no outro. Quando há necessidade, a matéria se transforma em energia. Quando a energia é intensa, ela pode produzir a matéria. Nosso corpo é assim. Nós temos energia, nós temos força. Porque se não tivermos energia, nós estaríamos mortos, frios. A energia é que esquenta o organismo. E quando a gente pensa que o universo, o ser superior é uma energia, nós estamos errados. Porque energia e matéria é a mesma coisa. Mas quem criou a matéria, quem criou a energia? Não foi um ser superior a isso, que não está dentro do universo, mas está aqui. Ok? Então, o que é que a gente precisa? Nos apegarmos a este ser superior, que sustenta o universo com as próprias mãos. Não é isso que a Bíblia fala? É isto. Então, olha as diferenças entre o mundo que diz por aí afora o que é espiritualidade e agora. Eles estão certos, mas errados em alguns itens. Espiritualidade, pensamentos são geradores de realizações. Se eu penso, constroem quando positivos e destroem quando negativos. Se eu pensar coisa ruim, pode acontecer comigo. Pais que dizem assim: você é um burro, você é isto, você é aquilo e tal. O filho vai nascer como um burro. Não vai saber fazer nada, vai incutir na cabeça daquela criança, quando ele crescer, ele não vai saber fazer muita coisa. E a Bíblia diz o contrário: instrui o menino naquilo que deve andar, para que quando ele se envelhecer, não vai desviar do caminho que você ensinar. Se você ensinar coisa ruim, ele vai aprender coisa ruim. É um estado de consciência, eles dizem isso também. Espiritualidade é um estado de consciência que adquirimos com o treino. Nós precisamos treinar a nossa espiritualidade. E vamos aprender como. Então, vamos resumir dizendo que espiritualidade é a verdade do Espírito. Eles dizem isso, ok? Como desenvolver? Eles acham que a gente pode desenvolver. Nós também achamos que podemos desenvolver, mas não é exatamente desenvolver, mas aperfeiçoar e crescer espiritualmente. Como desenvolver? Eles dizem: não existe um atalho, não existe uma regra certa, mas requer dedicação, requer tempo, intuição, estar abertos a novos hábitos de vida, porque aquele que se propõe a viver corretamente, ele vai ter que aprender muita coisa. Uma pessoa que não conhece a Jesus tem que aprender muita coisa a respeito, não é? Às vezes, quando uma pessoa ouve o Evangelho pela primeira vez, ela diz assim: é isso que eu preciso. Dá aquele estalo. E é isto que nós precisamos a cada dia, estarmos ligados àquilo que Deus quer para nós, à vontade de Deus. E que requer dedicação,
requer tempo, eles não estão errados aqui não. Requer intuição. Puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa ou errada? Como é que eu posso me aperfeiçoar nisto? Eles ficam procurando coisas para se aperfeiçoar naquilo. A força do universo está em mim, eu preciso pensar diferente. Não, nós temos outra possibilidade, que é o Espírito de Deus vivendo em nós, iluminando a nossa mente, para que nós possamos entender aquilo que é da vontade de Deus. E estar abertos a novos hábitos. Ok? Eu li um livro esses dias que eu achei interessante. Estou lendo no começo ainda. Mas o autor diz assim, que o melhor, e isso nós vamos chegar lá e a gente vai ler só o versículo. Perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e complementa tudo mais. Aí o livro fala assim, que nós todos somos pecadores. Quem se ousaria a falar, eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Quem ousaria falar isso? Porque nós somos pecadores. Nós pensamos errado o tempo todo, procuramos coisas para satisfazer as nossas vontades, mas precisa pensar de acordo com a vontade de Deus. Olha quanta coisa a gente está para trás na nossa vida, tentando atingir o alvo e não consegue, porque nós somos pecadores. Todo dia devemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas procurar viver de acordo com a vontade de Deus, isto sim, tá? Eles dizem também, como dicas, eles dizem assim, que a meditação diária nutre a essência do ser humano, ajuda a relaxar e faz com que você tenha o poder da mente. Você pode pensar diferente. Se você vê um indivíduo errado, você fala, eu não posso agir desta forma, eu tenho que ser diferente. Então, ajuda a ter o poder da mente para satisfazer isto aí. Isto, eles têm razão. A meditação ativa mais de 200 genes ligados ao sistema imunológico. Isso foi feita uma pesquisa na Universidade da Flórida. É impressionante como, se a gente pensa errado, os nossos genes vão ser intoxicados com coisas erradas. A gente não metaboliza muito bem as coisas ruins. A toxina não sai do organismo quando a gente pensa errado. Quando nós pensamos errado, fulano é assim, assado, é ele que se dane. Não é assim. Nós estamos estragando a nossa mente e denegrindo os nossos genes, intoxicando os nossos genes. Ok? Está acompanhando bem ali, graças a Deus. Então, é outra dica. Eles dizem assim, contemplar a natureza. Não precisa ficar abraçado à árvore o dia inteiro. Encontra uma árvore e abraça. Não é isso, é contemplar a natureza, porque a natureza faz bem para nós. Ir numa floresta, ir num campo, visitar alguém que tem um sítio, essas coisas fazem bem para nós, porque foi assim que o homem foi criado, no meio de plantas, e a gente vive no meio de cimento, vive no meio de concreto. Isso faz mal para nós. Ok? Fazer cursos, por exemplo, eles dizem, precisa fazer cursos, ajudam a ter uma vida livre do estresse e da ansiedade. Eles têm razão, não precisa fazer curso. Aqui eu digo, são os encontros para estudos bíblicos. A gente tem que fazer parte da igreja, frequentar, ajudar, trabalhar na igreja, ir a encontros de famílias, encontro de pequenos grupos, dizer assim, tem um pastor aí que diz assim que crente que não trabalha, atrapalha.
não é? Atrapalha. Então, chega na igreja e fala assim: pastor, como é que eu posso ser útil aqui na igreja? Ele vai dar uma função para você e vai ajudar a igreja a crescer, ok? Então, ajudam a ter uma vida livre de estresse e ansiedade. Isso são os encontros para estudo bíblico, aprender a Bíblia. E não só esses encontros, mas estudar a Bíblia em casa. E eles dizem também que visa reconhecer o seu papel no mundo. Olha, eles acham que o papel deles no mundo é ser alguém superior, separado numa certa região, que vive de acordo com os conceitos deles, mas nós temos um conceito diferente. Nós estamos separados do mundo, mas vivemos no mundo. Jesus falou assim: olha, não quero que vocês, que o Senhor tire esses do mundo, mas que livra-os do mal. É isso que Jesus falou. Então nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. E ser grato, eles dizem também que a gente precisa ser grato. Grato ao quê? Grato. Outro dia eu fui num curso, um dos primeiros cursos de medicina chinesa que eu fiz, foi ali perto do shopping Higienópolis. E na hora do almoço eu entrei no refeitório e tinha um japonês ali, abraçado em cima do prato, assim, com o olho fechado em cima do prato. Aí eu falei: eu vou sentar junto com ele. Aí, com licença, eu posso sentar com você? Pode. Era uma mesa pequena, só cabia nós dois. Aí eu falei assim: por um acaso você é cristão, evangélico? Ele falou: não. Eu assustei. É porque eu vi você fazendo oração aqui. Não, é que eu estou agradecendo a comida, porque eles se sacrificaram por mim. Olha que coisa absurda. É um absurdo isso. Agradecer a uma coisa que é material, que não tem vida em si mesmo, não fala, não ouve, não anda, não enxerga, não vê. Não tem função própria, mas a única função é nos alimentar, porque foi Deus que deu aquilo. E nós sim agradecemos, somos gratos a Deus por causa disso tudo, porque Ele nos dá essas coisas. E aí eles dizem: praticar o perdão. Ora, isso é muito bom. Se eu perdoar uma pessoa, não é? E a Bíblia fala assim: eu posso crescer espiritualmente, perdoando, não tenho mais queixa sobre aquela pessoa, não importa como ela seja. Ali, Deus é que vai cuidar. E eles têm razão disso, que a Bíblia diz que é preciso perdoar sempre. 490 vezes, está escrito ali, né? 490. Olha, se na vida toda você perdoar 490 vezes, está ótimo. Está ótimo. Quantas vezes você já perdoou uma pessoa? 3, 4, 5, 10, 20? Chegou a 100? Olha que interessante, né? Eu não diria 490, mas 1 milhão de vezes. Mas se for 490, já está de bom tamanho. Olha como a gente não consegue chegar lá, porque nós somos pecadores, julgamos as pessoas o tempo todo, ok? Praticar a oração. Como é que eles falam? Praticar a oração, só que a oração deles é assim: eu quero ser um ser superior, eu estou ligado à força do universo. Não tem um objetivo. Acabou a vida, esquece, sumiu. Não existe mais, mas a Bíblia fala diferente, que nós praticamos a oração para conversarmos com Deus e saber a vontade dEle para nós, não importa quando essa vontade venha. Até aí tudo bem, gente? Estou sendo claro? Qual é o propósito? Eles falam que o propósito da espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, é encontrar um significado mais profundo na Bíblia.
aliás, na vida. E a gente diz que Deus quer que todos sejam salvos. Eles não, eles querem ser um ser superior, separado daquele ambiente, vai para uma comunidade X, eles se separam para ser alguém superior. Mas nós somos diferentes. Deus quer que todos sejam salvos, esse é o nosso objetivo. Buscar uma maior conexão entre o corpo e a mente, sem necessariamente estarem vinculados a uma ou outra religião. Isso está certo. Religião não salva ninguém. Seita não salva ninguém. Se eu sou batista, metodista, presbiteriano, adventista, etc., não salva ninguém. Cada um vai responder de si próprio para Deus. O que é que eu fiz para Deus? O que é que eu fiz na minha igreja, na minha comunidade? Meu vizinho conhece, sabe que eu sou crente? Olha o objetivo que nós temos, um significado mais profundo na Bíblia. Quando a gente ora por alguém, a mente da gente ilumina de uma certa forma que vocês não fazem ideia. Quando a gente ajuda alguém, as coisas modificam. A gente sente um ser superior. A gente sente isso, por quê? Porque é o Espírito de Deus que está agindo na nossa vida, na nossa mente. E nós, assim, somos uma pessoa diferente. Não importa o que eu estou sofrendo na vida. Buscar uma maior conexão entre o corpo e a mente, necessariamente estarem vinculadas, sem necessariamente estar vinculados à religião. Eles têm razão disso. Visa desenvolver a espiritualidade por meio de diversas atividades que conectam um lado com o lado espiritual. É lógico, nós somos corpo, mente e espírito. Só que o espírito não anda separado da mente e nem do corpo, e nenhum dos três andam separados. E nós somos criaturas completas, assim que Deus criou a gente. Ok? Então, desenvolver a espiritualidade por meio de diversas atividades que conectam com o lado espiritual. Sabe quais são essas atividades? Vir à igreja, estudo bíblico, ir na casa de um, de outro, a gente falar com salmos, hinos, conversa agradável, fazer isto, né? A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, como pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não importa o que eu estou sofrendo, não importa o que eu estou passando, não importa quem eu seja. Eu estou obedecendo aquilo que Deus mostra para mim, para eu fazer. E aqui então, ir à Bíblia, porque lá existe todo o conceito de vida que a gente precisa ter. Daqui eles tiraram, destas coisas todas, eles tiraram a conduta deles. E aí dizem ainda, tendem a ser fisicamente mais saudáveis, têm estilos de vida mais benéficos e requerem menos assistência médica. Por quê? A minha mente está saudável. Se a mente está saudável, o corpo vai ficar saudável. Existem pessoas que, por causa dos pensamentos cristãos, por causa de pensamentos estarem ligados a Deus, na confiança de que Deus possa ter curado, Ele cura. Ele cura. Ok? Essas pessoas, eles dizem que têm uma melhor adaptação ao estresse. E ainda dizem que é um protetor para evitar sofrimento psicológico, evitar o suicídio, comportamentos delinquentes, abuso de drogas, de álcool. Por quê? Eles
falam que o pensamento positivo pode melhorar a conduta das pessoas. Mas a gente sabe que não é pensamento positivo. A gente sabe que o Espírito de Deus está dentro da gente, atuando na nossa vida. E Ele é que mostra o caminho, Ele ilumina a nossa mente para enxergarmos a vontade de Deus para nós. E dizem também, eles falam que a espiritualidade tende a enfrentar situações adversas com mais sucesso. Se sentem diferentes, se propõem a fazer o bem. Se ficam doentes, permanecem por menos tempo num hospital, por exemplo. E isto tudo gera equilíbrio das funções orgânicas controladas pelo sistema nervoso, como a produção de hormônios, imunidade. Pessoas que vivem reclamando a vida inteira têm o seu sistema imunológico alterado, têm a sua imunidade alterada, a sua saúde deteriorada, vivem com dores, com cansaço, com isto, com aquilo, não aguento isso, não aguento aquilo. Por quê? Porque não querem ter um pensamento superior através do Espírito de Deus. Mas eles são enfáticos nessas coisas. Eles falam que vivem melhor, um melhor equilíbrio das funções, a saúde melhora. Eles são incrédulos, não creem em Jesus, não têm uma religião, só uma conduta e um estilo de vida. Nós não, nós somos diferentes. Então, o que é a espiritualidade e por que nós devemos desenvolver essa espiritualidade? É um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida, é a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo cuidar das pessoas. Eles cuidam das pessoas, só que o objetivo deles é diferente. Atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança para viver. Olha, qual é a esperança deles? É ser um ser superior, um ser melhor, uma pessoa melhor? Morreu, acaba, um morreu, se eu fui melhor na outra vida, eu vou voltar de uma maneira diferente? Não, não é assim. A Bíblia fala que nós devemos fazer e praticar essas coisas, porque nós fazemos a vontade de Deus. Atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida. Necessidade de esperança para viver. Qual é a nossa esperança? Eles têm esperança em ser uma pessoa melhor. A nossa esperança está em morar com Deus. É a busca, eles dizem, por um significado mais profundo sobre a vida e a conexão com algo maior do que nós mesmos. A força do universo é maior do que nós. Será que é? Nós somos a coroa da criação. A força do universo está aí para servir a gente. Tudo isso está em equilíbrio. E a Terra gira em torno do Sol. E outros planetas giram em torno de outras estrelas, e assim está tudo em equilíbrio. O universo, gente, é para nos servir, e não nós estarmos servindo o universo. É uma maneira de trazer propósito para a própria existência. Eles se enganam com esses propósitos. Além de ajudar na identificação dos nossos valores e na apreciação dos valores dos outros. Preocupar com as outras pessoas. Isso eles fazem sim, e de maneira muito boa. Nós fazemos? Como é que está o nosso vizinho? Você conhece, sabe o nome? Convive com eles? Já pregou o evangelho para eles? Espiritualidade pode ser forte em pessoas religiosas ou não. Sabem por quê? Porque pode ter forte religiosidade e ser fraca em espiritualidade. Não vivencia certos aspectos em seu interior. Pessoas que 30, 40, 50 anos vêm à igreja e não sabem o que é ser cristão. Não aprenderam ainda a ser cristão. E olha que importante. Não importa se vem à igreja sempre, mas não tem desenvolvido a sua espiritualidade, não cresceu espiritualmente.
na palavra de Deus. Quando cresce, a igreja fica forte. Os vizinhos sabem quem sou eu. Os vizinhos entendem a minha vida. Embora a essa altura já tivessem, a Bíblia fala isso, né? Hebreus 5, 12, 14. Vocês já sabem. Embora essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Tem que crescer espiritualmente. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante, ler a sua palavra, meditar na palavra, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, olha os benefícios. Eles dizem os benefícios: adoecem menos, têm hábitos de vida mais saudáveis, desenvolvem menos depressão, recuperam-se mais rapidamente, é uma fonte de conforto, bem-estar, segurança, significado ideal e força. Isso aqui na terra, gente, aqui na terra. Quando incapaz de encontrar um significado para os eventos da vida, como, por exemplo, na doença, sofre pelo sentimento de vazio e desespero. Eles falam isso. Eles tendem a encontrar um significado para a vida, mas o significado só vai até aqui, não vai ali. É diferente. A espiritualidade oferece um referencial positivo para o enfrentamento da doença. Nós falamos isso já. E ajuda a suportar melhor os sentimentos de culpa, raiva e ansiedade. Eles dizem isso. E a Bíblia também nos ensina. Então eles dizem que a busca pela espiritualidade é uma jornada de autoconhecimento e por isso traz inúmeros benefícios para a vida de quem a pratica. Incentiva para a autorreflexão e convida a uma autoavaliação de nossos valores. Está certíssimo, eles têm razão. E aí eles dizem, como desenvolver a espiritualidade? Existem vários caminhos para desenvolver a espiritualidade. Todos exigem dedicação e tempo, além de requerer estar abertos a novos hábitos. Muito bem, então, nós temos que, olha, eles dizem, existem vários caminhos para desenvolver a espiritualidade. Todos exigem dedicação, tempo, além de requerer estar aberto a novos hábitos. Mudança de vida, a gente fala que o crente muda a vida radicalmente. Se ele tem um problema, ele vai deixar aquele problema, vai resolver aquele problema. Se não resolver, por quê? Porque Deus não está com ele não pede ajuda de Deus para resolver, e nem conversa com ninguém, com um irmão, por exemplo. Então eles dizem assim, que as dicas que eles dão: leia sobre o assunto, está cheio de livros, frequente espaços dedicados à espiritualidade. Eles têm as comunidades deles, nós temos a igreja e os cultos e os pequenos grupos e assim. Faça cursos e vivências práticas. Olha, o curso é estar na igreja, ouvindo a palavra, discutindo a palavra. Convida uma família, vem cá, vamos estudar a Bíblia. Não é? Cuide do seu corpo, isso é evidente. Eles dizem isso. Pratique a meditação. A meditação deles é assim, né? Falar que isso. Uma vez eu estava num curso de medicina chinesa, e o professor era um chinês e a filha traduzia. Então ele dizia assim: olha, vocês podem fazer isto. Aí todo mundo ali era meio místico. Eu acho que era o único cristão que estava ali. Aí ele falou assim: qual é a utilidade disto? Aí ninguém respondeu. Uns olhavam para cima, outros, ninguém respondeu. Eu falei assim. Ele mostrou o dedo para mim e ele falou assim: é isto aí, não existe nada de místico nisto.
O que existe é você fazer um om, achar uma nota na sua voz que estremeça o seu cérebro. Que vai estremecer, vai vibrar o seu cérebro, vai ficar vibrando. E com essa vibração você vai estimular o funcionamento do seu cérebro, vai melhorar a oxigenação, melhorar a circulação do seu cérebro. Então, cuide do seu corpo, pratique a meditação, ok? Contemple a natureza, lógico, vá a um lugar que tenha natureza, isso faz bem para nós. Aí eles dizem, faça orações ou mantras. Olha, os mantras deles são decorebas, que eles ficam repetindo até entrar na cabeça. Nós não fazemos isto, nós fazemos oração, nós conversamos com Deus. Essa é a maneira do cristão. E aí, mais uma coisinha só, tem um tempinho. Eles dizem que precisa meditar, precisa cantar, eles cantam cânticos que vão incutir neles uma maneira diferente de ser, mas só até aqui, não até ali. Valorizar, pensar nas coisas do alto. Que alto? O fim do universo? Que tamanho tem o universo? Que força que tem no universo? Não, para nós pensarmos nas coisas do alto e não daqui da terra, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Valorizar o próximo, amor e respeito, empatia, gratidão, proteger e estar em contato com a natureza e cuidar dos afazeres da própria casa. Eles, nas comunidades, aprendem a construir até a própria casa. Mas a gente tem que cuidar da casa e dos afazeres. Na pandemia, eu mudei de nome, porque eu não ia quase no consultório, as pessoas tinham medo de sair de casa. Aí eu mudei de nome, eu me chamo William, eu passei a chamar Olavo. Por quê? Porque eu olavo os pratos, as panelas, os garfos, que eu tinha que ajudar em casa. Eu tinha que ajudar na minha casa. Então, foi uma função muito boa. Até hoje eu faço isso. Eu ajudo minha esposa nesses afazeres. Muito bem. Bom, podemos... Tá bom. Alguma pergunta? Esclareci razoavelmente, eu corri bastante, mas eu procurei dar ênfase, olha, um resumo do resumo do resumo daquilo que significa estar crescido espiritualmente.